Deus abençoe essa palavra, fala conosco, que através da tua palavra, Senhor, possa falar não o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos. Usa a minha vida, que não seja mais o Vitor. Eu tenho te pedido isso desde a hora que eu me ajoelhei aqui, mas sim o Senhor, para poder falar ao teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Primeiro, não sei se vocês ficaram sabendo, alguns aqui com certeza, vocês viram que houve um terremoto na Rússia? Ouviram? Sim ou não? Forte. Um terremoto forte, que causou, até mesmo um tsunami, que atingiu o Japão, que atingiu o Havaí, que é uma ilha. Até pessoas teve que evacuar de urgência da ilha. E outros países pequenos também que foram atingidos por essa tsunami, que foi causada por um terremoto. Jesus, pessoal, hoje é a Santa Ceia, e eu sempre procuro trazer uma palavra mais voltada para a salvação, mais do que todos os domingos. Jesus está perto de voltar. A terra toda está tremendo. A gente vê guerra física acontecendo, guerras comerciais. Nós não temos segurança de sair de casa hoje e voltar para casa. Eu vou ali na padaria comprar o pão e você não sabe se vai voltar. Não sabe. Você vai trabalhar, não sabe se vai voltar para casa. Não há uma segurança. Vocês devem ter visto também aqui no Ceará, em Morada Nova, um bairro que foi totalmente evacuado. Não mora mais um pé de pessoa no bairro, lá em Morada Nova. O colégio virou até uma central da polícia. Não existe mais ninguém, a cidade fantasma. Não sei se vocês chegaram a acompanhar também. Ou seja, a gente está num mundo onde não tem segurança, onde guerras são feitas por coisas pequenas, por coisas não interessantes, que acabam envolvendo os civis, que acabam morrendo por conta do orgulho de um, por conta da vaidade dos outros. A terra toda está tremendo, é terremoto, é tsunami. Só a pessoa desligada não consegue perceber que Jesus está perto de voltar. E ela continua brincando com as coisas de Deus. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu estou tão triste porque eu acho que Deus não me escuta. Eu peço para Deus acabar com as mortes, acabar com as coisas ruins desse mundo. E esse mundo só piora. Mas isso tudo é o que está escrito para Jesus voltar. Esse mundo, a tendência dele é o quê, pessoal? Piorar. Mas não morre gente, pastor? Esse pessoal envolvido não morre, mas todo dia nasce gente. Mais nasce do que morre. Então a tendência desse mundo lá fora é a inveja piorar, é a malícia piorar, é a vaidade, o orgulho, a mentira piorar, mas na sua vida você tem que cuidar dela. A sua casa você pode cuidar dela. Quantas pessoas que tiveram a chance, a oportunidade de se consertarem e não aproveitou. Ela teve a chance, mas não aproveitou o momento que Deus estava dando para ela. E eu estou colocando no meu coração de sempre procurar falar de salvação no domingo, porque não tem uma pessoa aqui nessa igreja que vai ficar para semente. Todos nós estamos caminhando para o mesmo buraco. E vem rápido. Quem tinha 18, hoje já tem 30. Quem tinha 30, hoje tem 40. Quem tinha 40, está caminhando para os 50. Pergunta para uma pessoa de 70 anos, de 80 anos, se a vida para ela não passou rápido. Se Jesus não voltar até lá, todos nós um dia vamos morrer. Se Jesus não voltar. Mas se Jesus não voltar, todos nós um dia vamos morrer. E a minha preocupação são com aqueles que estão vindo na igreja, escutam a palavra e no lugar da palavra incendiar dentro do coração dela, congela. Ela não fica mais quente, ela fica mais fria. Você conversa com ela e ela sabe até os versículos da Bíblia. A palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus aquilo.
Você vai falar com ela, ela fala, eu já sei. Não, isso aí eu já sei. E não, isso é verdade. Fala que é uma beleza, fala que é uma beleza. Mas do que adianta conhecer, mas não praticar? Do que adianta você estar frio, conhecer a palavra, mas estar frio, congelado? A palavra não te aquece mais. Você está esfriando. E o pior, sabe o que é? Posso falar, gente? Sim ou não? Posso falar mesmo? O pior é saber que as pessoas acham, porque conhecem a Bíblia, acham que vai ter um final feliz. Acham que tudo vai terminar de alguma forma bem para elas, porque elas conhecem os versículos. É triste, mas é a realidade. Versículo 1 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja o quê? Cura. Em algumas versões está escrito remédio. A palavra de Deus fala exatamente para aqueles que não gostam de ser repreendidos. Para aqueles que não gostam, eu não gosto que chame a minha atenção. É para você. Aquele que é repreendido e endurece a cerviz, ou seja, não aceita a repreensão, não aceita a chamada de atenção, o que acontece com ele? De repente será destruído, sem que haja o quê? Cura, sem que haja remédio. O que tem de pessoas que você tenta alertar ela, fulano, se cuida, está doente. Você está doente, você não pode comer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas ela continua insistindo, ela continua com a cerviz dura, não aceita, porque ela quer, porque ela tem vontade. Daqui a pouco vem a doença. Daqui a pouco vem uma bomba. Sim ou não? E aí fica difícil. Aí fica difícil. Porque ela, com as próprias pernas dela, foi caminhando para essa situação. Quando eu leio a história de Adão e Eva, eles moravam num paraíso. Eles pecaram quantas vezes? Para perder o paraíso? Uma vez. Eles não tiveram a oportunidade que a gente tem. A pessoa erra hoje, ela tem a oportunidade de se consertar. Adão e Eva só pecou uma vez e por conta desse pecado foram expulsos do paraíso. Custou caro para eles. Custou caro. Muito caro. E custou caro até hoje para nós, esse pecado deles. É algo que até hoje a gente vem plantando o pecado deles. Isso me traz tanto temor. Isso me traz tanto medo. Um pecado só destruiu tudo. E até hoje vem tendo a colheita. Isso me traz tanto temor. Será que você também não sente temor? Só foi um pecado que eles cometeram. E até hoje a gente vem colhendo por isso. Nós estamos colhendo por esse pecado. Você não consegue saber o que eu estou pensando agora. Nem eu consigo saber o que você está pensando. Você não me conhece. Não sabe quem eu sou quando eu desço daqui. Da mesma forma, eu não sei quem é você dentro da sua casa. Você não sabe, porque às vezes nem a gente mesmo se conhece. Porque na hora da raiva, a gente fala coisa que não é para falar. Faz coisa que não é para fazer. Até a gente depois ficar arrependido pelo que faz. Poxa, por que eu fiz isso? Não precisava disso tudo. Por que eu fui agir dessa maneira? Aí vem o arrependimento. Nem a Thaís pode dizer, eu conheço o meu marido. E nem eu posso falar, eu conheço a Thaís. Porque na hora que o ser humano está cheio de sentimentos, a flor da pele, ele vira outra pessoa. Ele age de uma maneira que a gente não conhece mais ela. O que o senhor quer falar com isso? Que somente Deus conhece quem é cada um de nós. Somente Deus. Às vezes você fala, eu conheço fulano. De repente o fulano comete um crime. E você fica, meu Deus, o fulano fez isso com a esposa, fez isso com o filho. Fez isso com a mãe, como é que pode? Passava por aqui, sorria. Passava por aqui, falava com todo mundo, mas dentro de casa. Olha como é que ele era. Sim ou não? Só Deus conhece os nossos pensamentos, só Deus conhece quem é a gente mesmo.
E Jesus pegava pesado com os religiosos. Você sabe que se você for ler a Bíblia, Jesus pegava pesado com todo fariseu, saduceu, eram os religiosos, que na hora que pegava a mulher na prática do adultério, queria apedrejar ela até a morte, queriam ficar falando, na casa de um pecador, vai comer, não lava as mãos, só quer ser o santo, só quer ser o filho de Deus. E Deus sabia, esse pessoal fica falando asneira, fica falando besteira, e faz pior do que a gente por trás da cortina. Jesus sabia quem era cada um deles. Jesus sabia, é tanto que quando Jesus falou assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra agora. A Bíblia fala que a consciência de cada um pesou. Porque Jesus sabia que eles faziam coisa pior. Só que ainda não tinha havido flagrante, mas fazia coisa pior. Fulano é muito ignorante. Mas Deus sabe que você é muito pior do que ele às vezes. Se não é pela tua ignorância, é pela brutalidade. Se não é pela brutalidade, é a forma como você age. E o diabo sabe quem somos nós. Sabe ou não sabe? Sabe. Ele não lê pensamento, mas ele sabe quem somos nós. Ele sabe quem é você. A Bíblia fala que 7 filhos de Seva, que eram sacerdote, viram uma pessoa manifestada com demônio e foram lá expulsar. Os 7 falaram assim: nós expulsamos você no nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio falou para eles: eu conheço Jesus. Você lembra dessa passagem? Conheço Paulo. Agora, quem são vocês? A gente é filho do sacerdote. Quem é vocês? E a Bíblia fala que rasgou os 7. Uma pessoa manifestada com demônio quebrou os 7. Deixou todos os 7 nus, envergonhados. O diabo conhece quem somos nós. Será que isso não te traz medo? Será que isso não te coloca temor? Porque depois não importa você ficar dizendo, como muita gente fala, não, meu pai é pastor, a minha mãe é pastor, minha irmã é do círculo de oração. Sendo que a salvação é individual. A minha esposa já é da igreja, o meu marido já é da igreja. A salvação é individual. Eu não vou estar com você no dia do seu julgamento. Você também não vai estar comigo. A Thaís não vai estar comigo no dia do julgamento. Será que isso não te causa temor? Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito. O que está escrito? Como eu vivo, diz quem? O Senhor. Que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a quem? A Deus. Versículo 12. O que diz aí? Olha como é forte. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso não te causa temor? Saber que nós vamos prestar conta de tudo que a gente faz, de tudo que você faz, nas escondidas, quando ninguém está vendo? Será que isso não te causa temor? Ou você acha que porque ninguém está te vendo, você está livre de culpa, sendo que Deus está vendo tudo? Todo dia Deus dá chances para a pessoa se arrepender. Porque se tem uma coisa que Deus ama fazer, é salvar alguém. Amém, pessoal? Deus ama dar chance para aquele que se arrepende. Deus ama dar uma nova oportunidade para aquele que quer largar a vida errada e quer começar de novo. Porque não adianta de nada, daqui a pouco começar a oração, você começar a chorar aí, meu Deus, a tua presença é tão forte, e não ter mudança dentro de você. Não adianta de nada você estar aqui e dentro de você não procurar mudar. Querer continuar sendo a mesma pessoa. Você já se sentiu acusado por você mesmo? Quem aqui já fez algo que quando você fez, a sua consciência pesou? O sentimento de culpa veio sobre você. Alguém já fez isso aqui? Se você disser que não fez, é mentira sua. Quantas coisas que você já fez que você mesmo pensou assim, poxa, não era para mim ter feito isso. O sentimento de culpa veio. Não era para me ter falado assim. Não era para me ter agido assim. Você consegue carregar esse sentimento de culpa sua e dos outros?
Porque só a nossa já pesa. Sim ou não? Só a nossa já pesa. A consciência pesa. E se eu te disser que Jesus carregou de todo mundo junto uma coisa só? Jesus, ele carregou tudo isso naquela cruz. Mesmo sem ter cometido nenhum pecado, ele estava levando tudo sobre ele. E foi algo tão forte que antes dele morrer, Deus, sendo tão santo, não podia chegar perto de Jesus. Porque ele é muito santo. E aonde tem pecado, Deus não entra. Aonde tem pecado, Deus não consegue ter acesso porque ele é santo. Então, quando Jesus estava carregando todo o nosso pecado na cruz, Jesus olhou para o céu, viu que Deus não podia fazer nada. Ele viu Deus parado, e a prova é tanto que quando ele olhou para o céu, ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixou só? Deus querendo chegar perto do filho e não conseguia. Foi isso que Deus fez por mim e por você. Quem é que comete pecado? Quem comete pecado aqui? Levanta a mão. Tem gente que não levanta não. É santo. Quem comete pecado aqui? Todo mundo. Quantos pecados você cometeu ontem? Ixi. Quantos pecados você cometeu semana passada? Como é que foi o seu mês de julho? Como é que foi seu mês de julho? Quantas vezes você pecou? Hã? De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Amém? A gente comete pecado todo dia. E quem falar que não peca, está mentindo. Já é mentiroso. Está errando 2 vezes. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucas pessoas querem entrar na porta estreita. Ela vem, mas ela não quer entrar na porta estreita. Ela sabe que se ela entrar na porta, vai apertar. A gente fica falando, se prepara. Você vai ser obreiro, você vai ser um evangelista, você vai fazer... A pessoa, não. É a porta estreita. Ela tem medo. Mas para ir para o reino de Deus, a gente tem que entrar por onde? Pela porta estreita. Você tem que abandonar muita coisa que você acha que tem que carregar. A gente está em Romanos? Vamos para Salmos agora? Salmo 103. É só abrir a Bíblia no meio. Versículo 3. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você já viu pessoas que, mesmo já tendo uma idade avançada, ela tem um espírito renovado? Tem gente que tem 30, parece que tem 50. E tem gente que tem 50, parece que tem 20. É ou não é? O Espírito de Deus a todo momento renova dentro dela. Porque ela sabe que se ela não cuidar da vida dela, se ela não cuidar em buscar a Deus, ela se perde. O que isso tem a ver? Se você hoje não tiver nojo das coisas erradas que você faz, você vai querer levar o seu pecado para onde você for. Lembra quem estava aqui sexta-feira? Eu falei, quem é liberto não tem mais vontade de voltar a beber, não. Esse negócio é porque eu tenho vontade de voltar a beber ainda. É porque você não se libertou ainda. Precisa se batizar novamente, aceitar Jesus. Eu fui para uma igreja onde o pastor falou assim, não está mais aqui não, pastor.
Mas ele falou assim: pastor, tem um obreiro aqui que é complicado. Por que ele é complicado? Porque, pastor, ele está na igreja, passa 2, 3 meses, 5 meses. Depois ele sai. Aí quando ele sai, pastor, ele bebe, ele fuma, ele se droga, passa aqui em frente à igreja drogado. E aí depois de uns 2 meses ele volta novamente. Volta novamente. E aí volta querendo ser obreiro. E eu levanto. E por que você faz isso? Porque ele é irmão de traficante. É porque ele é irmão de traficante, ele pode fazer isso? Aí ele falou: pastor, Deus me livre, né? Tá bom. E eu lembro que quando eu cheguei nessa igreja, ele estava lá de obreiro. E eu sou aquela pessoa que eu fico observando. Eu vejo alguém vacilando, eu fico observando. Que é para conhecer, será que ele é assim? Ou é porque ele gosta de ser assim? Ou é porque ele falha às vezes? Porque todo mundo falha. Eu fico observando. Tem gente que me acha muito besta, mas é porque eu gosto de observar. Para depois não tomar uma atitude e errar. Aprendi muito isso com o bispo. E aí eu lembro que ele começou a faltar alguns cultos e tal. Depois de um mês, caiu. Aí voltou a beber. Passava em frente à igreja drogado. As pessoas da igreja viam ele. Depois de uns 3 meses ele voltou. Aí ele começou a ir para a igreja, passou uma semana indo direitinho. E falou: pastor, estou com vontade de tanto ser obreiro. E eu lembro que eu falei para ele: rapaz, mais importante do que ser obreiro é procurar ser salvo. Você quer ir para o céu? Quero. Você não tem condição nenhuma de ser obreiro. Você tem que se batizar de novo. Tem que largar o pecado, tem que aceitar Jesus de novo, tem que se converter. Aí ele ficou olhando assim para mim: sério, pastor? Estou dizendo para o teu bem. Para você ser salvo. Eu não quero te jogar no inferno, não. Isso é para o teu bem. E eu lembro que ele continuou indo para a igreja. Porque o que tem de pessoas que elas ficam brincando com as coisas de Deus. Ficam brincando. Se você não tiver nojo de largar o seu pecado, se você não tiver nojo de fazer o que você faz, você vai continuar pecando. Você tem que ter nojo. É porque eu tenho vontade de fumar de vez em quando ainda, pastor. Tem que procurar se libertar. Tem que falar: meu Deus, arranca esse nojo desgraçado, arranca esse desejo desgraçado de mim, Senhor. Isso está repreendido em nome de Jesus. Além de te levar para o inferno, vai te fazer mal aqui na terra. Eu estou falando isso para o teu bem, para você ser salvo. Se a pessoa endurece a serviço quando é repreendido, fazer o quê? Daqui a pouco vem a bomba. Daqui a pouco vem o diagnóstico. Você está com isso, você está com aquilo. Você fica falando: fulano não come muito doce, não come muito salgado. Daqui a pouco vem a bomba. Porque ela não queria dar ouvidos antes. Aí eu tinha que tomar injeção. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Se você não tiver nojo de fazer o que você faz hoje, você vai querer levar o seu pecado para onde você for. Você vai querer levar a sua vida errada para onde você for. E isso vai te fazer perder. Aí talvez alguém vai falar assim: pastor, mas tem gente que faz pior do que eu. Que o pecado, sendo grave ou simples, te separa de Deus. Se tem gente que faz pior, olha para a tua vida. A salvação vai ser individual. Cada um vai prestar conta de si. Isso não te dá temor? Em lugar de estar prestando atenção na vida dos outros, olha para a sua. Olha para a sua. Cada um vai prestar conta dos seus. Minha esposa não vai prestar conta por mim, não. Na hora lá vai ser uma salinha só eu e Deus. E quem vai nos julgar nos conhece muito bem. Sim ou não? Sim ou não? O ímpio não tem paz. Não tem paz porque ele não sabe onde encontrar paz. Está entregue ao pecado. E o pecado causa peso na consciência a todo momento. Ela faz algo errado e a consciência pesa, enquanto ela não procurar falar: meu Deus, me perdoa, me limpa. Lembra que Zaqueu era rico, mas na hora de ver Jesus ele foi impedido, porque ele era de pequena estatura. Mas ele deixou de buscar Deus por causa disso? Ele subiu numa árvore. Peraí, nem que seja hoje. Hoje é a minha oportunidade de mudar de vida. Se eu não ver Jesus hoje, talvez nunca mais eu veja. Ele subiu numa árvore, se esforçou e ficou de longe vendo Jesus. E Jesus olhou para ele e falou: desce, eu quero ir na tua casa hoje. Quem se esforça leva Jesus para onde vai. Amém, pessoal? Você quer Jesus na sua casa? Você tem que se esforçar.
Mas é difícil, pastor. É difícil, eu sei. Mas o que nessa vida é fácil? Sim ou não? E quando ele entrou na casa de Zaqueu, todo mundo ficou falando. Só entra na casa de pecador. Só quer conversa porque Zaqueu tem dinheiro. E Zaqueu vendo aquilo ali, ouvindo, ele falou o quê? Senhor, olha o seguinte, eu sei que eu estou pecado. Eu sei que eu estou no pecado. Eu sei que eu ganhei tudo roubando, enganando. Mas óbvio, eu não quero mais essa vida. Eu quero mudar. Metade do que eu tenho hoje, eu vou dar para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver a ele 4 vezes mais. Zaqueu praticamente se desfez de 90% do que ele tinha. 50% deu para os pobres e devolveu 4 vezes mais, 40% para quem ele roubou. Ele não devolveu só dízimo, não. Ele devolveu o dízimo de 90%. Ficou só com 10%. Quando Jesus ouviu isso, o que Jesus falou? Você lê a Bíblia, você sabe. Quando Jesus viu isso de Zaqueu, o que Jesus falou? Hoje houve salvação nessa casa. Amém? Porque ele teve coragem de abandonar a vida errada. Ele teve nojo do que ele fazia. Então a salvação entrou ali. E Jesus veio exatamente para a gente que é pecador. Não foi para aquele que é santo, não. Jesus veio exatamente para aquele que é pecador. Ele reconhece, assim, se eu não tiver Deus na minha vida, eu estou perdido. Salmos 51. Diz assim. Está bem pertinho, já estamos em Salmo 103. Salmo 51 diz assim, ó, versículo 3. O que é que ele pede aí, Davi? Versículo 1. Isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha o que Davi falava. Porque eu conheço, versículo 3, as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Davi ficou culpando alguém aqui pelo seu pecado? Ele reconheceu, Senhor, eu estou perdido se não for o Senhor. Eu pequei, não foi por conta dela que estava lá se mostrando tomando banho, não. Foi eu que quis pecar. Tem de pessoas que quando ela comete um pecado, ela quer responsabilizar o outro. Por que você me traiu? Porque você é fria demais comigo. Fui procurar na rua o que eu não tinha em casa. Já viram isso? Sim ou não? Por que você mentiu? Porque aqui em casa todo mundo mente. Eu menti porque ele também mentiu. Por que você age de forma ignorante comigo? Porque você também age de forma ignorante comigo. Plantou, colheu. Comigo é assim. Eita. Para de querer culpar os outros pela forma como você age. Você acha que vai ter desculpa para Deus? Você acha que isso vai te justificar? Você acha que por conta disso, por conta que alguém agiu de forma ignorante com você e agora você vai ser ignorante, você acha que isso vai ser justificativa? Cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Deus não vai aceitar desculpa. Não adianta você vir para a igreja e ficar escondendo o cigarro no carro, ficar escondendo o cigarro ali na esquina. Não adianta você vir para a igreja, sair daqui e ir para o bar. Uma vez uma pessoa, eu falei isso no culto, a pessoa falou, o pastor está falando algo de mim, só pode. Eu não fico prestando atenção na sua vida, não. Deus vai mostrando. Deus mostra. Eu não preciso colocar uma câmera para te pastorar, não. O Espírito Santo está mostrando. Segunda-feira eu terminei aqui o culto, mandaram uma mensagem para minha esposa dizendo assim, graças a Deus que eu fui para o culto hoje. A palavra foi toda para mim. Foi toda para mim. Sexta-feira terminou aqui o culto, estava no meio da lavagem aqui da igreja. Um obreiro falou para mim, pastor, uma pessoa que veio hoje, falou assim, a palavra foi toda para mim. A palavra foi toda para mim. Eu tenho maior preocupação quando eu venho subir no altar
de não ficar aqui querendo levar emoção. Eu não quero que você fique chorando na hora da pregação, não. Eu quero que você chore para Deus. Não é para ficar chorando porque eu tenho uma pregação bonita, não. É para ficar chorando porque teu pecado está te consumindo. E você falar, meu Deus, me perdoa, eu tenho que mudar. Eu não estou nem aí se você acha a minha pregação bonita. Eu não estou nem aí. Uma vez uma pessoa falou, você quando vai publicar seus vídeos, é 30 minutos, é 20 minutos, 10 minutos, como é que todo mundo vai, como é que as pessoas vão ver? Isso não viraliza não, eu não estou atrás de viralizar não, eu não estou atrás de curtida, eu não estou atrás de crescer na rede social, eu não estou atrás de aplauso, pouco me importa quantas curtidas vai ter, quantos likes vai ter, pouco me importa, o que me importa é quantas pessoas vão ver. Se uma pessoa ver e fazer efeito, pronto. Se uma pessoa ver, assistir, fazer efeito, é isso que importa. Não é quantidade, é qualidade. Para mim, não pouco me importa. Quando eu chego nos cantos, a pessoa quer botar o fundo para mim. Não, tira isso aí. Isso me atrapalha. Eu não quero levar emoção, eu não quero levar comoção, eu quero levar a verdade. Porque a verdade é o que vai libertar. Não adianta de nada ficar chorando no culto, quando terminar o culto você continua fazendo a mesma coisa. Pode ser seco, pode ser com microfone ou sem microfone. Se falar a verdade, Deus vai se manifestar da mesma forma. Amém, pessoal? Se Jesus voltasse hoje, qual seria a sua maior vitória? Se Jesus voltasse agora, qual seria a sua maior vitória? Ter um cartão de crédito de 5 mil? Ter uma casa própria? Ter 10 mil na conta para comprar o seu carro? Qual seria a tua maior vitória se Jesus voltasse agora? Essa seria a sua maior vitória. Por isso, cuidado. Deus vê tudo. E Ele está aqui não é para acusar, para poder salvar. Sabia que Deus vê o que você conversa no WhatsApp? No Instagram? Você fica pagando as mensagens, mas Deus vê. Deus vê. E para você fazer alguma coisa errada, você sai de perto dos outros, fica só, para ninguém lhe ver. Em Apocalipse fala, eu conheço bem as tuas obras. Sei que nem é frio, nem é quente. Você é morno. Eu estou a ponto de te vomitar. Eu tenho tanta alegria quando chega aqui em reunião de obreiro, e aí eu vejo um ex-obreiro que voltou a evangelizar. Isso me dá uma alegria tão grande. Um evangelista que evangelizava, voltou a evangelizar, está vindo para cá para evangelizar. Semana retrasada, uma pessoa estava aqui, um ex-obreiro afastado. E quando eu falei para ela, eu estou muito feliz por ver você aqui, ela começou a chorar. Porque eu sei quanto a pessoa sente necessidade de ser preenchida pela presença de Deus. Eu tenho tanta alegria. Isso me causa uma alegria. É isso que me causa alegria, não é ter muita curtida nas minhas coisas, não. É ver que a palavra que eu estou falando, através da palavra de Deus, está fazendo o quê? Efeito. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Cada um aqui sabe se está quente ou está frio. Sim ou não? Cada um aqui sabe. Não precisa eu estar falando isso, mas você sabe se você está frio ou se você está quente. Como é que você está? Eu estou quente. Será? Estou frio.